alunos, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre um conceito chamado torção. A torção, toda vez que eu tenho um eixo, e esse eixo ele é submetido a um processo de torção, ou seja, que é girar essa peça em relação a outro, a um ponto fixo, por exemplo, vai aparecer, imagina essa fibra, vai acontecer que essa fibra ela vai se deslocar um pouco, esse ponto, à medida que torce. Esse φ aqui eu estou chamando de ângulo de torção. E o torque que pode ser medido, a torque é dado em newton vezes metros, também medido por torquímetro, por exemplo, ele vai gerar uma tensão aqui dentro do material, as fibras do material vão estar submetidas a uma tensão máxima de torção, que vai ser calculada por essa equação aqui, ó. É o torque, o raio desse eixo e o J, que é o momento de inércia desse perfil. J é dado como sendo π R a quarta sobre 2, ok? Então, aplicando no exercício vai ficar mais fácil. Nesse caso aqui, imagina, qual a tensão de torção máxima nesse caso? Imagina aí um eixo, ele está aqui engastado aqui numa superfície, de repente o torque a gente representa nos diagramas desse jeito, com duas setinhas, né? Imagine que no ponto A, nesse ponto aqui, ó, eu tenho um torque 1 de 3 kN vezes metro, e nesse ponto, na extremidade, eu tenho outro torque de 6 kN vezes metro. No diagrama de corpo livre, a gente faz aqui, ó, que é essa representação esquemática, eu mostro que nesse ponto aqui, ó, eu tenho um torque nessa direção para se contrapor. Obviamente essa é a reação ali no engaste, né, do ponto A, que é o ponto A, ok? No ponto a 1 metro de distância, partindo aqui x para cá, eu tenho torque 1, e a 2 metros de distância ali eu tenho o torque 2, ok? Somatório de momento é igual a zero. Então, nesse caso eu tenho menos TA, que é menos o torque A para a esquerda, mais o T1, mais o T2, ó, vai dar igual a zero. Com isso o TA, esse TA aqui, ó, ele tem que ser igual à soma dos dois torques, desse torque com esse torque. Por isso que dá TA igual a 9 kN vezes metro, ok? Veja que nessa questão o diâmetro aqui, ó, dessa peça, desse eixo, é de 20 milímetros, ou seja, o raio que eu vou precisar daqui a pouco vai ser raio igual a 10 milímetros ou igual a 0,01 metro, ok? Vejam aí, então, essa geometria do problema. Vejam que agora há pouco é interessante, conveniente eu fazer na peça ali 2 cortes. Aqui tem o primeiro torque e aqui o primeiro torque. O primeiro corte eu faço antes do primeiro torque e a segunda secção eu faço depois do primeiro torque. Então, no caso ali, ó, veja, tem o TA ali, a peça está aqui, ó. Eu faço um corte, uma secção aqui, ó. Então, o TA nós já acabamos de calcular, que deu 9 kN vezes metros. E o T aparece sempre uma torção para compensar na secção, é um padrão fazer isso. E essa tensão, esse torque ali, né? Eu vou chamar de... Vou tirar aqui não vou colocar aqui menos TA, mais o torque, esse torque aqui, tem que ser igual a zero. Então, esse torque dá 9 kN vezes metro. Então, nesse ponto aqui da peça, então assim, ó, em todo esse trecho inicial da peça aqui, ó, eu tenho um torque de 9 kN vezes metro. No outra peça, no outro corte, na secção 2, ó, que é a seção 1, né? Secção 1. Eu, de novo, ó, 9 kN para cá, tá no ponto A aqui. Aqui tem os 3 kN para a direita, é um torque. E aparece de novo um torque aqui, ok? Esse torque aqui, ó,
Então, menos 9, mais 3. Mais 3 da onde? Esse 3 aqui, ó. É igual a 0. Então, torque é igual a 6. Então, nesse trecho aqui, ó, o torque é de 6 kN por metro. Então, onde é que tem o torque maior? O torque máximo é de 9 kN vezes metro, bem no início da peça ali, né? De 0 até 1 metro. Como eu sei que a equação do torque máximo é da tensão máxima de torção, é o torque máximo vezes o R dividido por momento de inércia, torque máximo 9 kN vezes metro, acontecendo exatamente nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo, né? Então, que vai daqui até exatamente aqui. Então, essa região aqui mais crítica, onde tem a tensão máxima de torção. Ok? Vou mostrar o corte aí. O raio é 10 milímetros, 0,010 metros. Então, o J, que é o momento de inércia calculado desse jeito aqui, ó, ele vale 0,000000157 metros na quarta. Só fazer essa conta aí. Vou repetir essa conta? Pi vezes 0,010, pi vezes 0,010 elevado à quarta potência é igual dividido por 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas depois da vírgula, ok? Exatamente. Então, eu faço a conta aqui, ó. O R está aqui em cima. Eu coloquei aqui 9 kN, já coloquei em Newton, né? Para não dar confusão. Vai dar a unidade o quê? Newton vezes metro quadrado, metro aqui dividido por metro a quarta, né? Se corta com esse, fica Newton por metro quadrado, que é a unidade de Pascal, né? Ok? Ficou 5,73 vezes 10 na nona, ou 5,73 gigapascals. Essa é a tensão máxima de torção, né? Porque a gente tem tensão máxima axial, tem tensão máxima de flexão, tem tensão máxima de torção também e flexão, ok? É isso. Espero ter entendido e até a próxima aula. Olá, alunos. Para explicar bem aqui o conceito de torção, vamos imaginar que eu tenho aqui um eixo de aço com diâmetro D. Eu não tenho ainda a dimensão dele, eu vou precisar dimensionar, e tem um comprimento L. Então L está aqui e aqui está o comprimento D, ok? Esse eixo está submetido a um torque de 31,8 Newton vezes metro, esse torque aqui, 31,8 Newton vezes metro, essa é a unidade do torque. Veja que o sentido que a gente está considerando aqui como positivo é o sentido anti-horário, né? Nesse sentido. Que também pode ser representado aqui num diagrama de corpo livre, ó, como sendo desse jeito. Esse é o símbolo que a gente usa para torque, ok? Então tá aí o meu eixo, né? Com o comprimento L, né? E com o diâmetro D. Aí eu pergunto, qual o diâmetro D para que a tensão admissível de torção do aço seja qual o diâmetro D, considerando, né, se a tensão admissível de torção do aço como sendo 70 megapascal, né, ou 70 milhões de pascal, ok? 10 na sexta, né, megapascal é 10 na sexta aqui, ok? Então essa é a tensão admissível. Então, se eu tenho a tensão admissível, eu tenho que fazer o quê? Vamos pensar assim, ó. Tensão admissível, tem uma equação que relaciona a tensão admissível com a torção. Veja que foi dada a torção foi dada aqui, esse valor. R está aqui, ou R também pode ser, R também é igual a D sobre 2, né? Vai facilitar. Dividido por J. E o J, na verdade, é o quê? É o momento de inércia da secção circular. Toda a secção circular tem um momento de inércia, né? Que é calculado da seguinte: J é πd a quarta elevado a
32. Isso aqui vai dar, nesse caso, se for em metro, metro a quarta, ok? Esse é o J. Bom, eu posso fazer a seguinte conta, ó. Vou substituir então aqui o J naquela equação anterior, olha aqui, ó. E eu faço essa multiplicação e eu tenho que a tensão, nesse caso aqui pode ser a tensão admissível, vai ser igual a TD vezes 32, dividir por 2π vezes D a quarta. Eu vou cortar aqui, ó, esse D com esse D a quarta, que fica D ao cubo. Tá aqui, ó. O 2 foi embora porque cortou com 32 aqui, ó. Então ficou 16, ó. Ok? Então a equação ficou desse jeito aqui, facilitou bastante, né? Bom, eu posso agora isolar o quê? Eu estou interessado em descobrir qual é o diâmetro. Então essa é a grandeza que eu não tenho. Diâmetro ao cubo é igual a T, que o torque foi dado. Tensão, vou usar aqui admissível, né? Já que eu estou querendo saber qual é o diâmetro admissível, eu vou usar a tensão admissível do aço, né? Então o que eu faço? D igual a T vezes 16 sobre π, sobre tensão admissível, elevado a 1/3, né? Ou a mesma coisa que tirar a raiz cúbica, não é isso? Com isso eu tenho que D é igual a 0,0132 metros. Ou o diâmetro tem que ser, no mínimo, né? Então por isso que o diâmetro nesse caso aqui deve ser maior ou igual a 1,32 centímetros. Então o eixo, para que esse eixo suporte o torque de 31,8 newton vezes metro, é preciso que seja de aço e ele tenha um diâmetro de no mínimo 1,32 centímetro, ou que é a mesma coisa que 13,2 milímetros, ok? É isso, espero ter entendido e até a próxima. Olá, alunos! Vamos resolver aqui uma questão que reúne bastante as informações de todo o curso. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um eixo e esse eixo está apoiado aqui em dois mancais, né? Mancais de rolamento. Vou chamar de mancal A, mancal B, ok? O mancal rolamento ele permite que o eixo gire aí, né? Bom, esse eixo está submetido a algumas forças, né? Está submetido à força de pontual aqui de 50 kN aqui, 50 kN aqui também nesse ponto. Veja que as medidas estão bem determinadas aqui, bem definidas aqui nesse eixo. Eu tenho uma força de tração para a direita aqui, bem aqui na extremidade da viga, né? Do eixo. E tenho aqui uma torção de 50 kN vezes metro. Considerando aí só uma questão para a gente convencionar, isso varia muito de livro para livro, o torque positivo no sentido aí anti-horário. Vamos fazer agora esse exercício assim, e eu sei que tem algumas convenções diferentes. Nesse caso aqui, o que eu estou querendo é o seguinte, quais são as reações nesses apoios, o apoio A e aqui o B, né? Que é o apoio ao mancal. E quais são os diagramas de distribuição dos carregamentos, tanto normal está relacionado com essa força axial aqui, né? Tensão axial. A força cortante, que é decorrente aí da força, essas forças verticais, ela acaba tendo um efeito de cisalhamento. Pela torção, o carregamento de torção e também o momento fletor. Então esses são os diagramas que eu estou pedindo aí, tá? Vamos analisar então a questão. Observe aí que nesse caso eu tenho o eixo aí, ele tem assim, ó, ele tem a geometria dele a parte maior dele é 200 milímetros, ou 20 centímetros, não é isso? Fio de 200 milímetros. E o eixo menor aí, ó, ele tem aí 100 milímetros, ok? Então significa, se eu quisesse calcular depois aí as tensões, né? Eu vou ter que considerar essas áreas, né? As áreas, ou área maior ou menor, de acordo com a posição em X que eu tiver, ok? Considerando o X começando aqui, que é o zero e aqui o X. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é o diagrama do corpo livre, ok? Diagrama do corpo livre, o que é? É a gente colocar todas as forças, né? Bem posicionadas, direitinho, as distâncias e pensar sobre a questão. Bom, veja então o apoio A e o apoio B, ok? O B e aqui o A. No caso aqui, gente, dá para perceber que em termos de somatório de força na direção X, só tem uma força
horizontal aí na direção X, que é para a direita. Então, a reação RAX que está aqui, ó, tá vendo essa reaçãozinha aqui, ó? Vou fazer outra cor aqui, ó. Ela é negativa. Exatamente porque quando eu faço somatório de força resultante em X, o que eu tenho? 100 kN para a direita, mais RAX igual a zero. Então, isolando o RAX, eu tenho RAX igual a, aqui, menos 100 kN e não 50, como está aqui, ok? Essa força aqui é decorrente dessa força aqui. Esse 50 kN para cima é decorrente, obviamente, agora do balanço de força na direção vertical. Se você fizer aí, ó, a gente sabe que para baixo, o que nós temos? Menos 50 kN, menos 50 kN, para cima o RAY mais o RBY, ok? Isso tudo vai dar zero. Bom, fazendo aí, isso aqui não foi mostrado aí, mas é por isso que eu consigo determinar, que eu tenho uma equação aqui em cima, aqui, né? E aí tenho a equação aqui do momento, ó. Se eu pegar o momento agora em relação ao ponto A, né? Eu tenho que dizer que é zero, não é isso? Estática, né? Então, menos 50 kN vezes 1, que é 1 metro a distância dessa força para o 50, ali o ponto A, né? Negativo, porque está no sentido anti-horário. Aí vamos convencionar então que o momento, quando for no sentido anti-horário, né? Eu vou convencionar como positivo o momento, né? Então significa que aqui deu menos 50, ok? Por conta do sentido. Menos 50 vezes 3, que é 3 a distância dessa força aqui de 50 até o ponto A, né? Que o A está aqui. E mais RBY, agora positivo, porque é o sentido agora que eu convencionei como correto aqui, né? Ó, vezes 4, que é a distância 4, a distância daqui até aqui, ó, vai dar zero. Com isso, fazendo aí essa conta, eu vou obter que o RBY é 50 N e o RAY 50 N, ok? Então eu tenho aí as reações nos apoios calculadas. Agora, quanto a questão assim, vamos pensar no torque. Se eu fizer com um corte em qualquer posição dessa peça, uma secção qualquer, eu tenho aqui um torque, no sentido aí, veja que eu falei no sentido aí anti-horário, né? E vai ter que aparecer, para o somatório de torque for zero, tem que aparecer um torque em toda a peça de 50 kN para onde? Aí é o seguinte, aí o sinal eu vou colocar aqui menos 50 para considerar que é oposto ao sinal aplicado, ok? Então, nesse caso aí, tem que aparecer um torque que de menos 50, obviamente o sinal aí é o contrário se aqui estava para cá, né? Obviamente vai ter que ser para cá esse torque, ok? No sentido anti-horário, para compensar. Isso acontece em toda a peça, tá? Podia ser um corte em qualquer posição. Veja agora o eixo de novo aí. Agora eu preciso fazer alguns cortes, algumas secções, né? Ao longo de toda a peça. Eu consegui fazer o quê? Aqui 5 cortes. Observa bem as posições deles aí, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Olha, o corte 1 está nesse pedacinho aqui, ó. Entre o balanço e o ponto A. O corte 2 está entre a primeira força aqui, ele está nesse intervalo aqui, ó, entre o ponto A e essa primeira força. Só para vocês terem a ideia, né? Se eu fizer aí um X indo para a direção direita aqui, ó, isso vai facilitar minha conta, ok? Veja bem, o primeiro pedacinho é esse eixo aqui, ó, esse pedacinho. Eu fiz um corte aqui, o corte na verdade foi bem nessa posição aqui. Peguei só um pedacinho então do eixo aqui, tá vendo esse pedacinho aqui do eixo aqui, ó? Podia ter feito o desenho em 3D, se vocês tiverem tempo para fazer aí, fazer assim, né? Pensando que tem um corte aqui, que é o corte 1, né? É assim a questão, né? O fato é isso. Vai aparecer o que aí? A gente sempre convenciona. Bota uma normal para fora, a gente falou que essa força axial é convenção, sempre saindo. Uma força cortante, V para cima, e um momento que a gente chama de momento aqui. Ó. Então, o corte, a secção 1 é sempre assim, ó.
Então, veja bem, nesse caso aqui, gente, eu não tenho nenhuma força nesse pedaço. Então, significa o quê? Todas as minhas reações aqui vão ser zero. Ó. Com exceção, obviamente, que eu já falei para vocês antes, que o torque, eu nem vou colocar mais a questão do torque, porque o torque, ele já é um caso resolvido, ele está em toda a peça, é ao contrário do torque aplicado. Então, aqui, o força cortante é zero, normal é zero e momento é zero, ok? Vou colocar menos 50 aqui de novo no torque, como eu falei, a convenção. Já na secção 2, a secção 2 está bem nessa posição aqui, né, gente? Ó, em cima aqui da questão. Eu já tenho aqui, ó, eu tenho 50 newton para cima aqui. Eu tenho o 100 newton para cá, kilonewton para cá. É tudo 50, é kilonewton, ok? Para cá. E eu tenho aqui, de novo, convenciono para cima, o V, cortante. Convenciono para cá a normal e momento. Fazendo o somatório de forças resultantes, eu tenho que a normal vai ter que ser a força axial resultante tem que ser positivo de 100 kN para a direita. A força cortante vai ser de menos 50 kN, porque eu tenho 50 kN para cima aqui e eu tenho que compensar, obviamente, senão esse negócio não estaria em equilíbrio. E o momento vai ser o seguinte, 50 kN Vx, considerando o x agora, olha, eu vou fazer o somatório, na verdade, quando eu fiz o momento, eu fiz o somatório de força resultante, de momento resultante em relação ao ponto A, que é o apoio. Então significa o seguinte, ó, eu tenho lá, eu sei que o meu V, né? O meu V aqui, ó, ele é menos 50, ok? Então o que eu fiz, ó? Menos 50. Então eu faço aqui, ó, momento possível menos 50x, considerando o x, então, essa posição aqui, vou colocar o x como sendo a partir do apoio. Esse é o x, ok? Não é do zero, nesse caso, para ficar correto, é a partir do apoio. Vamos ver se tem outra força. Não, em relação ao ponto A, eu não posso considerar essa força aqui de 50, porque não existe, ok? Então, eu tenho o que então, gente? Mais algo que provoque momento nesse ponto A? Apareceu alguma outra força? O V já está aí, que é o menos 50, então eu vou colocar igual a zero. Então, o momento, na verdade, vai ser o quê? Igual a 50x. Ok? Isso a partir do ponto x valendo, então, a partir do ponto A. Então, aqui, ó, eu vou corrigir, não tem esses menos 50 kN aqui, ok? Que apareceu aqui, ó. Tá? Fazendo o cálculo correto em relação ao ponto A, eu tenho, na verdade, o momento ele crescendo, né? Ele vai crescendo como uma equação de primeiro grau, x, e o momento vai crescendo. Só para vocês saberem o que significa, né, esse 50x. É só isso aqui, ó. Tá? Vocês vão, no momento certo vocês vão usar. Mas veja aqui, ó, que eu tinha falado aqui no começo, que eu ia usar o x aqui, ó. Para cada intervalo, eu estou preferindo usar o apoio está aqui no ponto A, como referência, porque na verdade, se tiver que girar, gira-se em torno de um ponto de apoio. Não tem sentido eu fazer o ponto A nesse ponto aqui, ok? Não tem sentido físico esse fato. Né? Na secção 3, observa ali, pessoal, o 3 aqui, ó, eu tenho ali agora, ó, de novo, ó, eu vou fazer agora, de novo, vai ser nesse espaço aqui, ó, eu tenho 1 metro aqui, né, nessa posição, e eu vou de novo chamar isso aqui de x, ok? Que é a distância do apoio até a minha secção. Bom, de novo, a normal aqui compensa esse 100 kN aqui, tem que ser o normal aqui, ela positivo para direita aqui. Então, 100 kN, ok, tá tudo resolvido, né? Nesse caso aqui, ó, se eu fizer o somatório de força resultante na direção y, vai ser igual a zero, né? Então, o que eu tenho? 50 para baixo, mais 50 para cima, mais o v. Então, o que aconteceu? O v ficou igual a zero. Entenderam por quê, né? Ó, 50 negativo, kN sempre, né? Mais 50 positivo, do apoio ali, mais o v igual a zero. Isso aqui é zero, ó. Então, v igual a zero. Ok? Então, veja que aqui está o ponto A, né? Ponto A. Então, vamos lá. O que aconteceu com o momento agora? Então, se eu fizer o balanço de momento em relação ao ponto A, do apoio ali, ó, então fica ali, ó, menos 50 vezes 1, que é a distância da força, essa força até o ponto A,
mais Vx, ou seja, a força cortante vezes o x, que é a distância do A até o corte ali, ó. Mais o momento, que é esse momento aqui, né? Vai dar zero. Eu vou isolar o momento. Obviamente, né? Que se eu lembrando, ó, se eu lembrar aqui, ó, que o V é zero, ó. Deixa eu calcular aqui. Sobrou o quê? Que o momento é 50 kN constante. Então, nesse intervalo todo aqui, ó, o momento é constante. É uma reta, né? Não tem independência com o x. No ponto 4, ó, de novo aqui, ó, ponto 4, eu estou aqui, ó. Apareceu de novo a força cortante, a normal e o momento, né? Então, veja bem, ó. Normal, 100, nós já chegamos à conclusão. Se eu fizer aqui, o meu bom senso diz que a minha força cortante V tem que ser 50 para cima, né? Por quê? 50 kN para cima, porque eu tenho 50 aqui, tem 50 para baixo, tem 50 para baixo, só pode somatório de força na direção Y vai dar 50 kN. Vamos falar agora só do momento, que é o mais difícil aí de compreender. Bom, eu estou nomeando então aqui de 0 aqui o x, né? O x indo para lá. E esse pedaço aqui, ó, eu chamei de x até onde tem o corte, ok? Até onde tem o corte aqui eu chamei de x, tá? Esse pedaço aqui, ó. Com isso, veja bem, ó, menos 50 kN vezes 1. Isso é correspondência a essa força aqui, ó. Menos 50 kN vezes 3, correspondente a essa força aqui. Ó. Então, esse momento devido a essa força. Por que 3? Porque a distância daqui até aqui dá 3 metros. Ó. Esse é o 3. Ó. Mais o v vezes o x. O V é a força cortante vezes o x, que é a distância aqui. Ó. Mais o momento, que é o momento que aparece ali na secção da zero. Fazendo a conta aí, ó, a gente vai ter o que aqui? Ó? Momento é igual a 200, né? Kilonewton. Eu, obviamente, passei para lá, né? Porque tinha dois momentos negativos, ficaram 150 mais 50, se for 150 positivo mais 50 positivo, né? 150 positivo mais 50 positivo dá 200, né? Tá aqui 200 kN aparecer ali. Mas eu tenho o que também, ó? Eu passei para lá, a gente sabia que o V está aqui, ó. Eu passei para lá, o V ficou negativo, porque foi para o outro lado da equação, teve que ir para lá. Ficou menos 50 kN vezes x, ok? Então, o momento é o quê? Agora vai ser algo assim, ó. Ok? Sim, menos 50 kN vezes x. Por isso que a reta vai ser para baixo agora, ok? Então, vamos lá. Esse é o corte 5, né? De novo, vou fazendo tudo igual. O ponto A é nossa referência aqui, né? A posição do zero. Eu vou ter o momento agora sendo zero, ó. Por que zero? É só fazer o balanço aí, assim. Menos 50 kN vezes 1, esse aqui. Menos 50 kN vezes 3, esse aqui. Mais 50 kN vezes 4. Por que 50 agora kN vezes 4? Por quê? Pensa bem aí. Olha aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Essa distância aqui daqui até aqui, ó, é positivo e dá 4 metros, ok? E ainda, nesse caso aqui ainda, cometi um errinho aqui, né? Tá faltando quem, ó? Não tá faltando o V, não, porque nós já tínhamos calculado que o V é igual a zero, eu já eliminei aqui, não aparece o V, poderia aparecer o Vx aqui, mas V é igual a zero, tá vendo? Por isso que eu já não usei aqui, tá ok? Tá. Ainda bem que não tá errado, tá? E aí eu tenho essa equação e o momento deu zero, né? Obviamente, menos 50 aqui vezes 1, aqui, ó, isso aqui dá 4, dá 50, dá menos 200, e aqui também dá mais 200, não é isso? Ó, mais 200 kN é igual a menos 200 kN aqui, ó. Isso aqui soma tudo, vai dar zero. Momento igual a zero, então fechou. Agora eu vou fazer os diagramas. O diagrama é da força axial, da força cortante, da torção e do momento fletor. Veja que aqui é zero nesse pedaço e assim vai, né? Bom, veja aí. O primeiro diagrama eu vou fazer da força axial, ok? Então ele é assim, ó. Só para você... 100 kN toda a barra. Começando de 1 metro, porque aqui não tem nada, aqui é zero. Nesse pedaço, lembra que a gente fez o cálculo? Aqui é zero. Ok? Esse aí é o diagrama da força axial. Então, agora é o seguinte, isso não significa que a tensão axial ela seja zero, né? seja constante, porque a tensão axial vai depender o quê? Da força normal sobre a área, né? E a área varia, ok? Então, a tensão axial ela vai variar de acordo com a área, tá ok? A de x, né? Bom, a força cortante, que a gente chama de V, ó, ela começa, é zero nesse pedaço,
ela é menos 50 kN nesse pedaço, ela é 0 nesse pedaço aqui todo. Deixa eu arrumar aqui para ficar perfeito, eu tenho que fazer assim, ó. Ela é 0 aqui, 0 aqui também, e 0 aqui também, ok? Se quiser lembrar, então vamos lá. Então eu tenho, deixa eu arrumar aqui. Então é assim que eu represento a força cortante, ok? Ela é positiva mais 50 kN no pedaço e menos 50 kN aqui. Vamos falar do torque agora. O torque é o seguinte, torque depois a gente vai entrar no acordo sobre isso aí, mas nesse caso aqui eu estou representando como se fosse negativo, para dizer que é oposto ao sentido do torque aplicado, ok? Eu vou depois conferir essa convenção com vocês aí, na literatura técnica, porque eu já vi casos em que eles fazem ao contrário. Mas de qualquer forma é menos 50 kN vezes metro. Olha a unidade aí, ó, é vezes metro, que o torque é vezes metro. Então ele é toda a peça, ok? E aí finalmente aqui, ó, então finalmente, mas não menos importante, como sempre se diz, né? Apareceu o famoso diagrama de momento fletor. Vou reforçar aqui essa linha da momento, tá? E o momento é o seguinte, olha, ele faz essa, tem essa curva aqui, ó. Então ele faz assim, ó. 50 fixo, aqui em cima é 50 positivo, ó, tá vendo? Fixo. Aqui ele cai, aquela equação que eu mostrei para você que sobe. Então só faltou para ficar correto mesmo, é fazer assim, ó. Vou fazer com, tenho que completar aqui, ó. Ele existe aqui, só que ele é 0 aqui, ó. 0, 0 assim, ó. Ok? Com isso fica matematicamente correto, né? Então vejam que, a princípio, eu acabei analisando os diagramas, tá ok? Eu poderia agora fazer um trabalho, e aí o Samuel, outro professor da disciplina de mecânica sólida, meu colega, ele até sugeriu que usasse um critério para dimensionar esse eixo. E aí eu vou mostrar para vocês o que poderia ser feito, ok? Para que vocês tenham noção disso. Bom, continuando aí, só para vocês verem como é que a gente vai calcular, eu começo com a tensão normal. Então veja que a tensão normal é aquela uma que aparecia ali no eixo, em decorrência, obviamente, de que eu tinha aqui aqui tem um apoio, né? Aqui os mancais, né? Eu tinha uma normal para cá, uma força de 100 kN para cá, então em toda a peça, e aqui apareceu obviamente uma reação contrária de 100 kN, e decorreu que em toda a peça eu tenho essa tensão, né, que a gente chamou de, se eu faço qualquer corte, aparecia um N. Então esse N a gente faz o seguinte, o máximo que deu N é 100 kN, tá aqui, dividido por quem? Pela área mínima, menor, né? Porque qual área menor? Eu tenho um eixo com 100 milímetros, que é 10 centímetros, ou 0,10 metros, e tem um eixo mais grosso, né? Então, veja, eu tenho que, como o N, a força normal aparece em toda a peça aí, praticamente toda a peça, né? Eu tenho que dimensionar para a situação mais crítica. Então, nesse caso aqui, se eu dimensionar pelo maior, eu não estou pegando a tensão máxima. Então, eu dimensiono pelo eixo menor, né? Que é aqui, ponto 1. Então, 100 milímetros, na verdade, é 0,1 metro. Okay? Essa é a equação da área mínima, né? Vai dar aproximadamente 12,7 megapascal. Esse valor tem que ser comparado, obviamente, com a tensão admissível para axial do material. Cada material vai ter uma tensão admissível. No caso da tensão de cisalhamento, essa conta aqui, ó, é o V. Lembra que a gente fazia as secções, aparecia uma força V, né? Cisalhante aqui, que decorrente, obviamente, das forças aplicadas verticais. É sempre fazer o V sobre a área, né? Nesse caso aqui, eu só tenho V na secção mais grossa, que é 0,2. Por isso que a conta é essa aqui, ó. E vai dar aproximadamente 1,59 megapascal. Já a tensão de flexão é dada por essa equação aqui, no caso de um círculo, né? Claro, se eu tivesse uma viga retangular, eu teria aqui aquele D sobre 2 seria H, né? H sobre 2, ok? Esse pedacinho aqui, e aqui embaixo H sobre 2, ia aparecer aqui. E aqui é o momento de inércia, né, de uma viga. Não, como é um caso, é um círculo, né? A equação que eu uso é essa aqui, ó.
50 kN vezes metro, que é o momento máximo ali, 0,1 metro, né? Nesse caso aí é o diâmetro por 2, eu estou fazendo esse cálculo, obviamente, para a secção mais grossa aqui, né? Então, o máximo, o diâmetro maior era 0,2 metros, mas eu quero diâmetro sobre 2, né? Então, dali 0,1 metro ali. Veja que aqui, ó, aqui está o diâmetro também de novo. Para fazer a conta do momento de inércia, o momento de inércia de um círculo é π, veja ali, ó, d a quarta sobre 64, ok? Se você fizer essa conta aí, vai obter 63,6 megapascal de tensão devido à flexão, tensão-flexão. Já a tensão cisalente decorrente do torque é dada por essa equação aqui, ó. Torque vezes d sobre 2 sobre π vezes d a quarta elevado à quarta sobre 32. Esse valor dá 254,6 megapascal e é o mais crítico aí do cálculo, ok? É assim que a gente dimensiona, obviamente, a peça. Eu tenho que, para cada uma dessas tensões, o material tem que resistir tanto a tensão axial, quanto a tensão de cisalhamento, quanto a tensão de flexão e tanto a tensão devido ao torque. Então, se em qualquer uma dessas tensões, o valor calculado máximo aqui for superior à tensão admissível do material, o que vai acontecer é que vai ter a ruptura, ok? Vai falhar. Por isso que, para a gente dimensionar, não é só por meio de um critério. Normalmente, os efeitos são combinados. Essa questão, então, ela reúne todos esses efeitos e eu acho que ela dá uma boa visão do nosso curso de Mecânica dos Sólidos. Obrigado e até a próxima aula.